Oi, pessoal, eu sou a Dani. A gente está aqui no nosso canal Lendo e Cantarolando para mais uma resenha. O livro da vez é esse. Gostaria que você estivesse aqui, que foi o livro enviado pela Tag Inéditos nesse mês de maio. A capa tá mais ou menos, eu não gostei muito da capa, mas o box eu achei ele muito lindo mesmo. Vou deixar aí embaixo o link para que vocês possam estar acompanhando a abertura dessa caixinha com brinde, com tudo, para vocês saberem mais, né? Mas vamos lá falar desse livro. A respeito da capa, achei meio excêntrica, misturada, mas tudo bem. Aqui a parte interna já é muito boa. Tem a orelha do livro, a letra tem um tamanho ok. Por dentro, há umas divisórias que são bem temáticas da década de 80. E isso aqui foi bem interessante no livro. Mas agora partindo para a resenha. Pessoal, não é um livro que eu achei maravilhoso. Então é um livro que eu vou dar uma nota tipo 2, acho que 2 é suficiente. E já vou explicar por quê. Quem é novo aqui no canal, vou deixar aí embaixo um link também explicando aqui o canal. Então dá uma passadinha lá para você entender como as coisas funcionam por aqui. Acho que vai ser bom, vai te orientar bem. Mas enfim, vamos começar a resenha. Eu vou ter que falar alguns spoilers, tá? Esse quadro aqui de resenha psicológica, eu sempre dou spoiler porque eu preciso falar sobre a psicologia envolvida na história, ou nos personagens, ou algum transtorno psicológico que é mencionado no livro, que eu vou tentar abordar melhor. Então, assim, para eu poder falar e explicar as coisas, eu tenho que falar um pouco da história. Mas não tem muito para falar sobre essa história. A escrita do autor é bastante enrolada, então ele fica muito tempo descrevendo com detalhes os sentimentos dos personagens e tudo, e essa parte, ela, psicologicamente falando, é legal, é bem feita, é bem escrito, só que é um pouco enrolado e acaba que a história não tem muita coisa para ser dita. Vou falar o que eu acho que é necessário aqui para a gente poder estar realmente falando da obra. Esse livro ele é escrito na ótica de alguns personagens. Ele é escrito pela ótica de César, Selma, Inácio e Rosalvo. Tem a Baby também, mas a Baby quase não aparece. Começando pela Baby, ela é uma menina que acabou de passar no vestibular. Ela está indo para o UFRJ, a história se passa no Rio de Janeiro. E ela tá indo para a faculdade e a mãe dela tem a ideia dela se casar com um garoto, com Otávio, que vai, assim, de certa forma, bancar financeiramente a família. Então, a mãe dela tem aquela ideia de casamento por interesse e a Baby, ela não quer isso. Ela gosta do Inácio e assim, ela queria ter alguma coisa com o Inácio. Tá, e a história da Baby gira em torno disso. O Inácio é um garoto que também passou para o FRJ. Ele fez engenharia porque o pai dele é engenheiro e ele pensou em seguir a carreira do pai. Começa a faculdade, ele é super apaixonado da Baby, mas ela não quer ele por causa da questão do Otávio. E ele também está na faculdade, mas ele descobre que não curte esse curso e resolve fazer jornalismo. Lá no jornalismo ele conhece um outro garoto que é o César. O César é um menino que está se descobrindo homossexual e eles acabam ficando muito amigos, embora o César se apaixone pelo Inácio, mas não rola nada. Rola não rolou, mas enfim, eu preciso falar disso. E aí o César está nesse momento de se descobrir tudo, o pai dele rejeita isso e a mãe do César, a Selma, ela fica do lado do filho, separa do marido, tem um divórcio ali e ela fica do lado do filho. Mas a Selma é uma personagem que deixou a vida passar, ela resolveu tomar decisões agora, nesse ponto do livro, na década de 80. Mas assim, já tá meio tarde, ela não consegue acompanhar as coisas, então ela não acompanha o que acontece com o César de verdade. E aí a história vai se desenvolver em volta disso. Enquanto isso, Rosalvo é uma pessoa que morava no interior de Minas e do nada, né, depois que a esposa faleceu e ele tem a notícia de um filho, que é o Marquinhos, que foi para o Rio de Janeiro para se tornar travesti e foi assassinado. Ele tem essa notícia, ele resolve largar a vida todinha em Minas e ir para o Rio para assassinar a pessoa que matou o Marquinhos. E aí ele vai lá para o Rio e acaba morando na favela e trabalhando no prédio do César. Então os personagens todos têm de certa forma uma ligação. Muitos deles não se falam. Outros se falam, outros aparecem e desaparecem na história. Tipo a Baby. A Baby, ela
nessa história de ter que casar por interesse, e ela um dia vende uma joia que ganhou do namorado, que a mãe estava interessada que ela casasse, ela vende isso e corre para São Paulo, começa a trabalhar na joalheria. Então ela some o livro todo, vai aparecer só no final. Então ela some. Essa é a parte da Baby. Enquanto isso, o César e o Inácio ficam super próximos. O Inácio tá indo bem na faculdade. O César, ele começa a se tornar uma pessoa que quer descobrir o rock nacional. Então ele viaja em muitas turnês com várias bandas que ele vai descobrindo. É um colecionador de discos, de vinil, inclusive. E é um dos precursores, segundo a história, do rock nacional. E aí o César tá nessas viagens, o Inácio se aproxima muito da Selma, fica na casa deles lá, vendo os discos, escutando as músicas na casa do César, e aí acaba se aproximando muito da Selma. No meio dessa história toda, César ele pega a AIDS, e aí a história começa a desenvolver em torno da AIDS do César. E aí depois ele vai falecer, a Selma ela vai ter que lidar com o luto, então tem uma construção do luto aqui da Selma, a construção do luto do Inácio, que ainda bem que os dois estavam próximos, né? E nesse meio termo aí a Baby retorna, ela tenta ficar com o Inácio já tá tendo uma outra vida, com uma outra namorada, mas aí a namorada larga ele, eles ficam juntos. A Baby, no fim das contas, não sabe se ela quer ou não quer uma vida com o Inácio. Ela sabe que gosta dele, mas acha que no futuro vai acabar abandonando ele, filhos e tudo. E aí tem essa confusão. Enquanto isso, o Rosalvo tá lá na favela, arrumou uma namorada, mora junto. Eles começam a ir numa igreja da favela. E aí tem um pastor lá. E o Rosalvo enfia na cabeça que esse pastor deve ter assassinado o filho dele travesti. Porque ele descobre que esse pastor tinha um rolo com travestis. E aí o Rosalvo vai, mata o pastor, bem aleatório assim, e depois que ele mata o pastor, ele se suicida. Tá. Basicamente é isso que eu preciso falar dessa história, porque é isso que rola. O resto todo é descrições sentimentais. Falando de pontos de vista psicológico, vou falar do que é positivo do livro. A forma como César lida com a sua doença, a forma como ele vai lidar com o seu processo de morte, a forma como ele vai vivenciar isso, evidencia o que a gente chama de psicologia de fases da morte. Então ele tem as fases, sua doença, de negar a sua doença, de aceitar a sua doença, de lidar com isso, do sofrimento. E então assim, ele se prepara ao longo de um período. Ele fica ali cerca de uns 2 anos com doença, até que ele falece de verdade no ano novo. Mas a parte psicológica do César, de lidar com a sua própria morte, o luto de si mesmo, é uma construção muito correta. Então, no ponto de vista, se nós formos falar da morte do César, é bem trabalhado. Então, a nota 2 aqui que eu tô dando só para isso. De resto... Falando bem aqui, nossa, Deus me livre. O luto da Selma é um luto ridículo, que hora ela sente, hora ela não sente, que ela paralisa a vida, que ela anda com a vida, mas ela anda não andando. É um negócio muito travado, porque o luto ele é uma dor constante, falando de psicologia. Nós temos uma dor porque há uma mudança na nossa vida, onde a nossa relação ela vai ficar diferente com alguém. Então, ao invés de lidar com a presença física de alguém, a gente lida com a presença da memória de alguém. Então, o luto não é um processo fácil. Das duas, uma. Ou a pessoa não lida com o luto e ela tem uma paralisação completa da vida dela, ou a pessoa lida com o luto, sente a dor, mas ela segue em frente. A Selma, ela fica muito dividida nisso daí. No começo, ela fica dias dormindo, depois ela acorda, aí do nada ela quer livrar de tudo na casa, aí depois ela já não quer e fica nessa coisa, o que é meio difícil de ser real. O duro é que isso permanece ao longo da narrativa, então acaba que a Selma ela é uma pessoa que está não lidando com o luto, e aquilo ali fica muito fora do que as pessoas realmente sentem durante um luto. Por fim, ela tá sofrendo demais, mas ela não faz velório, ela só enterra o filho, não chama família, nada. Um amante do filho antigo aparece e ela enterra esse amante junto com o filho dela, nem conhece o garoto, faz isso, coloca ele lá no mesmo túmulo.
e faz aquele enterro mais daquele jeito também. Aí ela quer ter um relacionamento com outra pessoa, só que aí na hora de assumir esse relacionamento ela já não quer. Depois o cara aparece namorando, aí ela já quer o cara, mas ela fica nessa coisa, entende? Então, assim, muito mal construído. É como se a pessoa tivesse pego os sintomas do luto inicial, do primeiro mês, e jogado ao longo de, sei lá, 5 anos, para poder descrever esse jeito da Selma. Então, não faz o mínimo sentido. Ela se arruma, mas ela não faz coisas que ela gosta, né? Ela vai ao mercado, ela continua trabalhando, mas aí ela continua fazendo essas coisas, mas a vida dela tá passando e ela não tá sentindo nada. Muito problemático, eu achei muito mal elaborado, muito mal abordado, eu não curti, não. A respeito do Inácio. Inácio é um personagem principal que é um água com açúcar. Ele não tem nada, não tem perspectiva, não tem nada. Ele afasta de um pai cujo relacionamento ele e pai é muito bom. Ele rejeita esse pai porque ninguém sabe, né? O Inácio, ele tá lá com o César, fica com o César amigo, dá uns beijos até no César, mas ele é hétero. E assim, a relação de amizade do César com o Inácio é uma relação fora da relação amizade masculina. Isso eu não estou falando por preconceito ou algo do tipo, mas não configura. Não tem sentido, não existe um garoto hétero deitar na mesma cama que um amigo homo e, sei lá, eles ficar dormindo abraçado lá. Mesmo que seja perto da morte do César, isso não faz o mínimo sentido. Então, se fossem dois homossexuais, faria, mas não cola. Quiseram fazer um outro tipo de perspectiva de um masculino. Quiseram criar um protótipo de um hétero com características homo. Ficou horrível. Ficou horrível. E aí, no fim das contas, esse personagem ele é um personagem apagado, sem vontade, sem nada. Ele foi trocado por Baby, tem um relacionamento muito bom, mas larga o relacionamento bom pra ficar com a Baby, que ele não via não sei quanto tempo. E que também não dá nenhuma garantia, mas ele larga isso e vai viver com a menina. Ai, gente, é um personagem muito, muito solto, muito frouxo. Não gostei. Não tem, assim, uma marcação de quem ele é, então isso ficou muito chato. A respeito do Rosalvo, né? Falando do Rosalvo agora. O Rosalvo vai lá pra favela e tudo. E já o começo já é muito esquisito, porque alguém que vive uma vida toda, muitos filhos, largou tudo do nada, nunca mais teve contato nenhum com ninguém, simplesmente deixou tudo para trás para vingar a morte de um filho. Tá, mas é um pai que amava muito. Certo, se é um pai que amava muito, como é que ele amava um filho? Quem é pai, quem é mãe que está assistindo aqui esse vídeo, sabe que apesar de ter um filho que você tem mais intimidade, você não consegue largar o resto da sua família por causa de um, a menos que você esteja muito adoecido emocionalmente. E o Rosalvo, ele simplesmente deixou tudo. Ele nunca mais mandou nenhuma carta. Nada. 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 E ele fica 10 anos no Rio de Janeiro só para procurar quem é que matou o tal do Marquinhos Eloá. E aí, assim, não descobre. Supõe que é o pastor da igreja, porque ele viu uma situação onde o tal do pastor está lá, que é um outro problema, na minha opinião, que me deixou muito mais irritada com esse livro, foi, na verdade, isso. Ele criou na cabeça de que era aquele cara, mata o cara, quando ele mata, que ele tá vivendo bem, ele tinha acabado de aposentar, ele casou com a namorada para poder deixar uma estabilidade financeira para ela e tudo. E aí, assim, ele não contou que aposentou. E assim, ficou aquela coisa solta, frouxa. Não ficou legal, ficou muito complicado. Eu achei muito mal configurado, achei uma história muito mal feita. E esse pastor que também, assim, fica com travesti não faz o mínimo sentido, porque um pastor para ir para uma favela, ele é um cara que, na verdade, tem muito desejo por obra. Tem gente que até tem picareta. Só que as coisas não são assim. Não faz sentido nem de pensar nesse nível, certo? Então, assim, eu achei desrespeitoso num sentido de evangelho. A pessoa pode não ter uma religião, mas eu achei uma afronta horrorosa, muito feia.
esse personagem que faz isso e que do nada resolve se suicidar, jogando documento fora, ou seja, ele faz de tudo para a mulher ter estabilidade e joga tudo fora para morrer como indigente e ela não receber nada, porque nada comprova que era ele. Ficou tudo muito ridículo, entende? E esse pastor com essa morte totalmente aleatória, com uma facada, ficou desrespeitoso, ficou chato. Eu praticamente, quando eu vi a cena desse pastor, eu já estava irritada comigo, já não estava gostando dos personagens, estava achando mal configurado. Quando eu cheguei e vi essa cena, pra mim acabou de vez. Então eu não curti, tá? Eu não curti. Embora eu possa dizer que foi bem abordada as fases da morte aqui com César, o restante, os personagens não condizem com o que seria de verdade. Há um desrespeito religioso. Se fosse outra religião, também sentiria o mesmo tipo de ofensa. Achei muito ofensivo. Enfim, essa é a minha percepção. Então, essa é a minha avaliação desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e também de dar um curtir, tá bom, gente? Isso ajuda muito a gente aqui. Ah, mas eu gostei do livro. Essa é a minha opinião baseada em fatos profissionais aqui, tá? E claro, a questão sobre achar desrespeitoso a abordagem ali do pastor, para mim foi desrespeito também. Isso aí já é opinião pessoal mesmo. Mas é isso, pessoal. Já vamos despedindo de vocês. Tchau, tchau e até uma próxima.